Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês, participando da 13ª edição do Peculiarte, do Centro de Ensino Estado do Ceará. Aproveito o momento para me congratular com todo o corpo docente, professores e professoras, e cumprimentar as nossas gestoras, professora Ângela e professora Cledimar, estender os meus cumprimentos a todos que cooperam e colaboram com o Centro de Ensino Estado do Ceará, os técnicos administrativos, os auxiliares de serviços gerais, e de forma especial a todos os nossos alunos, estudantes e seus familiares. A sociedade, de uma maneira geral, que participa do nosso 13º Peculiarte, cuja abordagem deste ano é sentido e transformação em tempo de pandemia. É uma honra poder estar aqui contribuindo com esta temática, trazendo como objeto desta apresentação os problemas, os desafios e as perspectivas no período de pandemia e no período pós-pandêmico. É preciso pensar sobre esses problemas, refletir sobre os mesmos, apresentar os desafios que se manifestaram ao longo desses 2 últimos anos no contexto da educação e apresentar também as perspectivas de todos aqueles que assumem compromisso com a educação, de romper os problemas, os desafios e acreditar na mudança e na transformação que a educação pode fazer com todos os seus agentes e com todos aqueles que participam. Mas, antes de tudo, senhores e senhoras, caríssimos alunos, colegas professores, é preciso pensar sobre os impactos causados pelo vírus no contexto da educação. Ainda no ano de 2020, no início de 2020, o Ministério da Educação autorizou a substituição das aulas presenciais pelo modelo remoto inicialmente para o ensino superior e logo depois para a educação básica de uma maneira geral. Essas autorizações, que antes deveriam durar apenas 30 dias, um mês, foram prorrogadas 1, 2, 3, 4 vezes. E essas aulas remotas, ou esse formato de aulas remotas, se estenderam por todo o ano de 2020 e quase que o ano de 2021. Foram quase 2 anos de aulas remotas. Então, tudo isso nos faz refletir sobre os impactos que a pandemia trouxe para a educação no Brasil e no mundo, porque a pandemia não refletiu e não impactou apenas o Brasil, e não apenas a educação, mas todos os setores da sociedade. Mas, trazendo para o nosso contexto educacional, o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, divulgou uma pesquisa realizada há pouco tempo, e que, segundo essa pesquisa, 9 em cada 10 escolas, portanto, 90,1% das escolas brasileiras não retornaram às suas atividades presenciais no ano letivo de 2020. Isso é um fato. E certamente isso trouxe problemas seríssimos para a educação. Essa pesquisa ainda aponta que o Brasil registrou uma média de 279 dias de suspensão de suas atividades presenciais
durante o ano 2020. Não sem consequências sérias. Logicamente que nós iremos apontar alguns dos problemas, das problemáticas constatadas ao longo da pandemia, que repercutiu na educação e que impactou a nossa educação. O estudo Perda de Aprendizagem na Pandemia, uma parceria entre o INPER e o Instituto Unibanco, estima que no ensino remoto, os estudantes aprendem, em média, apenas 17% do conteúdo de matemática e 38% do conteúdo do ensino de língua portuguesa. Trazendo isso, ou comparando isso com o que esses mesmos estudantes aprenderiam caso assistissem às aulas presenciais. Ou seja, de um total de 100% do processo de aprendizagem, com aulas presenciais, essa pesquisa aponta que esses mesmos estudantes, no ensino remoto, em matemática, aprendem, em média, 17%, e em português, em média, 38%. Então, esse quadro que eu apresento a seguir expressa muito bem esse dado, essa estatística, essa pesquisa, que fala sobre o rendimento educacional no Brasil. A aprendizagem dos alunos do ensino remoto com relação ao esperado no presencial. Matemática, 17%, português, 38%. Mas os problemas não param por aí. E eu não estou aqui, e nem tenho a pretensão de apontar todos os problemas relacionados ao contexto educacional, nem mesmo todos os desafios, nem tampouco todas as perspectivas para a educação. Mas nessa sequência, nessa ordem de apresentação de problemas, citaria o engajamento dos alunos da rede estadual do ensino médio remoto em 2020. Essa pesquisa do INSPE, em parceria com o Instituto Unibanco, a fonte está na agência Senado, indica que apenas 36% da jornada ideal de 25 horas semanais no ensino remoto, os alunos se dispõem a cumprir. Apenas 36%, ou seja, um percentual de 64% dos alunos que estudaram ou que estudam remotamente não cumprem a carga horária ideal, que é de 25% de horas semanal. Mas outros problemas nós poderíamos elencar, e aí eu não poderia deixar de falar sobre algo que é gravíssimo e que tem impactado negativamente o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos e até mesmo do trabalho dos professores, que é a questão da saúde mental. Segundo o estudo feito pela Conjuve, que ouviu cerca de 68 mil jovens de 25 a 29 anos de idade, portanto, uma pesquisa com uma amostragem significativa, quantitativa de 68 mil pessoas. Essa pesquisa da Conjuve aponta que 6 a cada 10 entrevistados relatam ansiedade e uso exagerado das redes sociais. Então, de cada 10 entrevistados, 6 jovens relataram um problema de ansiedade. Isso refletindo diretamente no desempenho, na aprendizagem, na interação, na realização das atividades e até mesmo na frequência às aulas no formato do ensino remoto. E muitos desses jovens, na nossa escola e nas escolas, nas milhares de escolas pelo Brasil afora, não se fizeram presentes nas salas de aulas. Essa mesma pesquisa afirma que metade desses jovens sente exaustão ou cansaço constante. E um dado mais problemático e que exige cuidado, não só da escola, mas dos demais segmentos da sociedade, é que
4 a cada 10 desses jovens têm insônia ou tiveram distúrbio de peso. E o mais grave, 1 a cada 10 já pensou em suicídio e automutilação. Infelizmente, alguns chegaram a cometer suicídio e alguns chegaram a se automutilar. Então, não há dúvida de que, durante a pandemia, a saúde emocional, a saúde mental, psicológica das pessoas foram afetados, e de forma mais direta os nossos estudantes e até mesmo professores sofreram e sofrem com questões de ordem ligadas à saúde mental, à saúde psicológica. Mas outro problema, que não é um problema só inerente ao processo pandêmico, mas um problema que tem se estabelecido no contexto educacional há décadas, que precisa ser resolvido, que tem sido objeto de estudo, objeto de pesquisa, de debate, discussão, análise, reflexão, e que durante a pandemia não há dúvida de que se ampliou, que é o problema da evasão escolar. O número de jovens que já pensou em desistir de estudar durante a pandemia cresceu de 28% em 2020, segundo essa pesquisa, para 43% em 2021. Um aumento bastante significativo de jovens que evadiram-se das salas de aulas e, consequentemente, das escolas. Essa mesma pesquisa afirma que 6% dos nossos estudantes no Brasil deixaram os estudos neste ano 2021. E vários são os motivos, entre eles a dificuldade financeira, que alcança um total de 21% desses 6% que deixaram de estudar e deixaram de frequentar as escolas e evadiram-se. E, logicamente, que a pandemia contribuiu muito com isso, porque várias empresas, indústrias fecharam suas portas, ocasionando um número gritante de desempregados no Brasil, segundo o IBGE, chegando a uma cifra de 14 milhões de desempregados, e o governo teve que investir em programas sociais para assistir essas pessoas desempregadas. Outro problema é a dificuldade de se organizar com o ensino remoto, 14%, e essa dificuldade de se organizar com o ensino remoto, de entender o ensino remoto, de participar do ensino remoto, está ligado diretamente à dificuldade financeira, porque faltam a esses jovens, devido às desigualdades sociais, econômicas, emprego, geração de renda, falta a esses jovens e às suas famílias recursos suficientes para a aquisição de celular, de notebook, de conexão com a internet, etc. Por mais que os governos tenham contribuído para que esses jovens tivessem acesso a chips e aplicativos e à internet, mas certamente isso não foi suficiente. Então, essa mesma pesquisa fala que em um ano o percentual de jovens que estão sem estudar cresceu 26% no período da pandemia. Cresceu de 26%, melhor dizendo, para 36%. Observa-se que cerca de 56% dos estudantes que não estão estudando trancaram a matrícula depois do mês de março de 2020. Isso é um problema que se aprofundou no contexto educacional. A evasão não é um problema de hoje, como eu já destaquei e pontuei. Muitos estudos, muitas pesquisas procuram equacionar o problema da evasão, mas esse problema continua persistindo em praticamente a grande maioria das escolas brasileiras, de forma mais específica as escolas públicas, mas que esse problema foi, sem dúvida nenhuma, aprofundado durante a pandemia. Existem outros problemas que, sem dúvida, afetaram o contexto educacional, afetaram a escola. E eu não quero aqui elencar todos os problemas. A ideia é fazer a gente refletir sobre as problemáticas, os desafios que nós atravessamos, superamos e estamos superando, e também as perspectivas nesse novo formato, nesse novo modelo de ensino remoto no período da pandemia.
Então, quais foram esses desafios que a escola enfrentou e vem enfrentando, que os alunos, estudantes, professores, gestores, a escola de uma maneira geral, família e sociedade vem enfrentando, que se relaciona, que está ligado diretamente com a educação? Eu quero pontuar e afirmar que, para além dos dados e estatísticas, estão as pessoas, estão os seres humanos, que lidam diariamente com as adversidades na educação brasileira, antes mesmo da pandemia do coronavírus. Tá? São seres humanos que são educadores, que são professores, alunos, pais, que precisam se adaptar aos novos formatos de ensino e às drásticas mudanças na rotina diária do contexto educacional, pedagógico. Sem dúvida nenhuma, foi uma mudança. Mudança que gera transformação. Mudança que gera oportunidade. Mudança que gera estratégias, novas estratégias. Mas isso não foi fácil. Nós, professores, tivemos que aprender a lidar com as tecnologias de informação e comunicação. Tivemos que aprender a lidar com plataformas, com aplicativos que até então eram de certa forma desconhecidos por nós. Já existiam, estavam à nossa disposição, mas a grande maioria dos professores não tinham conhecimento. Ou se tinham conhecimento, não aplicavam nas suas atividades pedagógicas, no dia a dia. Então, nós tivemos que aprender a lidar com toda essa parafernália de tecnologia que a gente entende que é útil, que é necessário, que enriquece, que amplia as possibilidades. Mas isso tudo que nós pontuamos como desafio, que nós tivemos que nos adaptar, nos reinventar, ampliar as possibilidades, gerou muito estresse, gerou pressão psicológica, angústia em uns, desespero em outros. Obviamente que nós não podemos deixar também de pontuar que o contato com essas plataformas, o contato com esses aplicativos, o contato com essas tecnologias também nos possibilitou mudança, transformação, atitudes, coragem, determinação. São dois polos que são antagônicos, certamente. De um lado, o estresse, a pressão, a angústia, o desespero. Do outro, as oportunidades, a mudança, a transformação, o novo, o aprendizado, a interação. Desafios que levam à transformação. Então, pensemos sobre algumas questões que eu coloco aqui para a gente refletir. Nós, enquanto professores, estamos preparados tecnologicamente para um ensino de qualidade que atende a todos? Será que o tempo foi suficiente? As capacitações foram suficientes? Será que nós estamos prontos tecnologicamente para um ensino de qualidade que atenda a todos e a todas as demandas? Pensemos sobre isso. Eu não quero aqui apontar que dentro dessa questão uma resposta pronta, mas que a gente reflita. Essa primeira questão desencadeia uma outra questão. Nossas escolas e alunos possuem os meios necessários para a continuidade do ensino em suas casas? Já apontei aqui o problema. Muitos dos nossos alunos, que são pertencentes a uma classe social menos privilegiada, de pessoas que não têm emprego, não têm uma renda permanente, não têm como adquirir celulares, computadores, as ferramentas tecnológicas necessárias para que essas aulas tenham continuidade, sejam elas aulas presencial ou aulas híbridas ou aulas online, remotas, e que tenham uma sequência em suas casas. Para além disso, para além das ferramentas, e aí a gente destaca o papel da família. Como é fundamental o apoio da família para cobrar, para exigir, para disciplinar, para instruir, para motivar, para orientar os seus filhos. A busca do saber, a busca da aprendizagem do conhecimento. Então, pensemos sobre isso. Nossas escolas e alunos possuem os meios necessários?
Certamente que, numa visão mais simplista, diríamos que não, sem exigir uma reflexão mais profunda. Nossos profissionais, e aí a gente coloca um outro questionamento, de educação são valorizados, são treinados adequadamente, remunerados de maneira justa? Eu penso que não, mas eu acho que isso também cabe uma reflexão mais aprofundada. Diante disso, diante dos problemas que nós apontamos, problemas trazidos pela pandemia e outros já existentes no contexto educacional, e outros que nós nem sequer citamos, dos desafios que nós estamos enfrentando no dia a dia e que ainda enfrentaremos para que impactemos positivamente a educação, nós apresentamos as perspectivas, porque nem tudo é ruim, nem tudo apresenta-se um aspecto negativo. Para refletir sobre as perspectivas da educação na pandemia e no período pós-pandêmico, quero apresentar o pensamento de 3 especialistas que deixam aqui as suas marcas e as suas contribuições com essa humilde apresentação, com o nosso peculiar e com o aspecto educacional de uma maneira geral, trazendo as suas reflexões. Catarina Almeida, José Moran e Mônica Gardelli. A Catarina Almeida, abre aspas, ela afirma: o que precisa ficar para o futuro é o que deixamos de entregar no passado. Antes de pensar na inovação trazida pelo ensino híbrido, precisaremos voltar 2 passos para garantir condições básicas de infraestrutura, tanto nas escolas quanto nos domicílios. Caso contrário, o uso das tecnologias continuará excluindo a valorização dos professores, a participação das famílias, a aprendizagem para além dos muros da escola, a reorganização de um currículo voltado para a formação de sujeitos e não para respondentes de avaliação. Esse é o caminho para garantir o direito à educação e o desenvolvimento econômico e social do país. Assim, uma reflexão, mesmo que preliminar dessa citação, dessa fala, desse pensamento de Catarina Almeida, poderíamos dizer e destacar em sua fala o que nós deixamos de fazer para trás, antes da pandemia, no período da pandemia, e o que vamos entregar ainda no futuro. Mas antes de tudo isso, é preciso dizer que o ensino remoto, o ensino híbrido, o ensino online, trouxe contribuições, mas se não entendemos, segundo a visão da Catarina, que as escolas precisam estar com as suas infraestruturas preparadas, que as famílias precisam ter suportes tecnológicos, nós continuaremos excluindo os menos favorecidos. E aí fica em xeque a questão da melhoria da qualidade de vida, do acesso, da acessibilidade, do direito. E é isso que a Catarina Almeida coloca, né? A valorização dos professores, a participação das famílias, tudo isso contribui para que o ensino, a aprendizagem não esteja simplesmente dentro do contexto das salas de aula, mas para além dos muros da escola. Muito interessante esse ponto de vista dela apresentada, mas vamos avançar e trazer também o pensamento e a fala de José Moran. Ele diz, abre aspas, o que vai ficar é a busca por uma educação mais autônoma, flexível, participativa. Podemos aprender ao longo da vida, cada um de acordo com seus interesses e, ao mesmo tempo, intensamente juntos. Destaca aqui a questão da individualidade, mas, ao mesmo tempo, da coletividade, dessas parcerias, desses interacionismos. Podemos aprender com o melhor das presencialidades. Destaca aí as aulas presenciais, a importância e o valor que deve ter as aulas presenciais, mas ele também diz, também aproveitar o online para potencializar esses conhecimentos. Vamos ter de cobrar políticas públicas que corrijam a falta de acesso às tecnologias e encará-las como um direito e uma possibilidade de inclusão.
a palavra flexibilidade daqui para frente adquirirá um significado central. Então, observe que a fala do José Moran, de alguma forma, conversa, dialoga com a fala de Catarina Almeida. Políticas públicas que atendam às necessidades e às demandas para que haja inclusão das tecnologias, seja aulas presenciais, mas que, de alguma maneira, essas aulas online, ou esses trabalhos online, ou os seminários, as palestras, como o que nós estamos presenciando aqui no nosso Peculiarte, reflita positivamente no processo de ensino-aprendizagem. A Mônica Gardelli também traz a sua contribuição, abre aspas, a pandemia vai impactar na sociedade, diz ela, como um todo. Houve uma conscientização de vários setores da sociedade do quão vulneráveis nós somos, de como precisamos e de como precisamos estar preparados para enfrentar uma nova lógica de funcionamento mundial. As crianças voltarão para a escola diferentes, os pais serão diferentes, os educadores também. A minha esperança é que haja uma mudança no que entendemos como educação, que forma a futura geração para encontrar soluções coletivas para construir um mundo melhor e mais justo. A Mônica, ela trabalha na perspectiva da formação da cidadania, dos valores da vida, da coletividade, que juntos, todos nós, comunidade, escola, demais segmentos sociais, apontemos sugestões, criemos caminhos, mecanismos para construir cada vez mais um mundo melhor, mais justo e mais igualitário. A fala da Mônica caminha nessa direção e, nesse sentido, ela acha que a pandemia nos ajudou a refletir sobre isso. Então, diante de tudo isso, dos problemas aqui elencados, dos desafios que nós, vez por outra, temos que superar, entender, adequar, refazer, replanejar, reconstruir, e das perspectivas que nós apontamos como um caminho a ser trilhado, chego ao final dessa apresentação. E apresento a todos, com todo respeito, aos meus colegas professores, aos caros estudantes, seus familiares, dizendo que a pandemia nos ajudou a refletir sobre o valor da vida. Nós choramos, nós sofremos, perdemos alguns familiares, amigos, companheiros, mas também estamos tendo a oportunidade de nos reinventar. Estamos tendo a oportunidade de nos reerguer. Estamos recebendo a oportunidade de sermos mais humanos, mais solidários, mais amorosos, de interagir melhor um com o outro. A pandemia nos fez entender que é possível desenvolver a ciência. Estão aí as vacinas. Que é possível ampliar a educação, sistematizar a educação, apresentar novos formatos de ensino, sem, contudo, abrir mão, que eu julgo ser fundamental para todo ser humano, sem abrir mão da fé e da esperança no Deus que sempre esteve e estará no controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. A pandemia me ensinou e nos ensinou a acreditar mais que podemos ser melhor. Podemos ser melhores pais, melhores mães, melhores professores, melhores alunos, melhores seres humanos. A pandemia me fez acreditar que podemos contribuir mais um com o outro. Me ensinou a transformar as coisas, as oportunidades, o ensino, a educação. E acreditar que por este caminho nós teremos um mundo melhor. Agradeço a Deus pela oportunidade, às nossas gestoras, aos nossos colegas professores, aos nossos alunos e a toda a sociedade, a todos que bondosamente participaram, especialmente os nossos alunos, participaram
do nosso 13º Peculiarte. Um abraço a todos e em Deus consigamos superar os desafios, compreender os problemas e apontar solução, perspectiva para a melhoria de todos nós. Um grande abraço e muito obrigado.